Olá, sejam bem-vindos ao Impressão de Mãe. Eu sou a Marina, essa é a Isa e hoje a gente está com a Nínive Cavaleiro. Muito obrigada. Obrigada a você por aceitar nosso convite. Eu queria saber um pouco, conta pra gente sobre a sua formação, como você fez essa transição de carreira, né? Sim, a psicanálise não é a minha primeira formação, mas aí é até uma coisa interessante, assim, eu acho que quando a gente é criança, a gente já tem inclinação para algumas coisas, né? E eu sempre quis trabalhar com criança, mas eu não tinha muita ideia do que fazer, também não fui muito incentivada nisso. Então fui fazer outra coisa, nada a ver, me formei em moda, trabalhei com marketing muitos anos. E aí, de repente, a psicanálise apareceu na minha vida. E quando eu conheci a psicanálise, assim, eu sempre fiz análise com psicanalista, então, né, do lado de van eu conhecia. Mas quando eu conheci os cursos, né, voltados ali para essa área, eu pensei, poxa, é a minha chance de trabalhar com criança dessa forma. Porque o ambiente escolar em si nunca me atraiu, né? E aí foi então que eu migrei, que eu fiz todo, né, um plano, eu fiz a formação, a psicanálise é uma pós-graduação, né? Ela não é uma graduação. Então eu fiz a pós-graduação enquanto eu trabalhava, não tinha minha primeira filha, e depois que ela nasceu, atendi um pouquinho e consegui migrar mesmo depois que a segunda filha nasceu, que eu tive um pouco mais de experiência, né, ali pro dia a dia. E aí você se especializou na primeira infância? Sim, a psicanálise, né, o curso é global, né, mas desde o primeiro ano eu já fui fazendo em paralelo todos os cursos que eu conhecia focado em infância, né. E o termo primeira infância tem muito mais a ver com a antroposofia, que gosto de permear também um pouquinho. Então a gente vai falar até os 7 anos, depois dos 7 aos 14, o tal dos setênios, né? E eu comecei assim, comecei com os primeiros 7 anos, que eu acho que são a base de tudo. Hoje em dia eles já cresceram, então eu já estou com alguns adolescentes. Eles crescem e ficam com você? Ficam, ou voltam, né? Normalmente voltam. E magicamente você vai atraindo também outros jovens. Então agora eu tô até com os pré-adolescentes. Legal. O que fez ter uma visão também muito mais importante da infância. Quando você vê a página seguinte, você fala, olha só, né? Como é importante o comecinho. Que então legal. foi assim. Bom, falar em psicanálise, né? Vamos começar aqui. Muitos pais têm dificuldade em aceitar o filho como ele é. Como se afastar do amor narcísico? É possível? É preciso. É preciso e é possível, né? Na verdade, eu sinto assim, quando a gente vai ter um filho, né? Até uma forma da nossa psique, da nossa mente ali se preparar para uma entrega que é absurda, né? Você precisa idealizar aquela criança. Ela tá dentro de você não sabe o que é ser mãe, você não imagina como é que vai vir, né? Então você idealiza o filho, né? Eu imagino que eu vou ser uma mãe assim, um filho assim, assado. Nessa fase é até importante para você começar a criar esse vínculo, esse amor com o serzinho que vai vir, né? Depois que nasce, aí sim que começa a vir o trabalho, né? De eu deixar de lado essa imagem que eu fiz, inclusive de mim, porque eu também me imaginei uma mãe de um jeito que eu não fui, ou que eu ainda não consegui ser, né? Então, essa primeira ruptura no momento que nasce seria o caminho para não cair no amor narcísico. Então, assim, não é mais sobre mim, não é sobre o que eu queria de filho, é sobre o que veio. Deixa eu descobrir, é um livro, eu não sei nada, né? Às vezes a gente olha a criança ali e porque veio de mim, veio do meu marido, da minha sogra, eu sei o que vai ser. Não, faz de conta que é um livro em branco. E a criança vai te dando sinais do que ela é e, lógico, você vai orientando, né? Mas é muito preciso, porque senão você não enxerga o seu filho, né? E aí ele vai começar a mostrar quem ele é. E né? quais os mecanismos que a gente pode utilizar para a gente primeiro entender que a gente tem que fazer essa ruptura e como fazer? E assim, quando se dá essa ruptura? Eu acho que em vários momentos da vida, né? Mas quando é a primeira ruptura, por exemplo? Acho que no momento que nasceu, né? Porque tudo você tentou planejar durante a gestação, inclusive o parto você tentou planejar.
Muitas conseguem fazer exatamente como pensaram, outras, né? Eu acho que a partir do momento que nasce, o primeiro passo é ter consciência, né? Então, de fora para dentro, poxa, tô aberta a conhecer esse novo ser e tô aberta a me transformar como mãe a partir de agora, né? Porque você tem uma ideia do que é ser mãe, muito por uma visão de filha, agora que você é mãe. Então, começa do zero, né? E é só colocar atenção no que o seu filho te responde, né? Mesmo de um bebê, quais são as necessidades daquela criança, sabe? Dá um tempo para se conectar. E aí você vai passar, né? Todo ali, vamos dizer, até os 2 anos de idade, aquela fórmula de bolo, né? Agora eu entendi quanto tem que dormir, quanto tal, nananana. De repente muda de novo. Aceitar sempre essa mudança, não ter medo do novo, né? Eu acho que uma coisa que deixa a gente segura a não ter medo do novo é buscar conhecimento, né? Então eu falo, né, como o canal de vocês ou tantos outros, busca conhecimento. Ninguém tem obrigação de saber sobre as fases de desenvolvimento de uma criança. Exatamente. Eu sei porque eu estudei, mas você pode saber. Sabe, eu brinco que podia ter um manual assim, nasceu, é assim, pode ser assim. Do 0 aos 3 meses, porque essa mudança até os 2 anos é muito rápido, né? São várias fases. Sim. E agora a gente vê uma mudança que demora um pouco mais, mas ela existe. Então todo dia, você como mãe, você tem que mudar o seu jeito de ser mãe, porque o seu filho tá mudando também, né? E ele te exige isso o tempo inteiro, né? Não é fácil mudar um jeito que já estava consolidado dentro de você, mas é mais difícil ainda quando ele pede a mudança e você não muda. Aí é conflito. Aí é conflito. E a criança, ela tem poucas ferramentas para chamar a sua atenção de que, mãe, você não está me vendo. Então ela vai tentando até virar um sintoma, até virar uma doença. Poxa, olha para minha necessidade, por favor, né? E aí é dia a dia, né, colocando a cabeça ali no travesseiro e pensando, poxa, será que hoje eu me permiti ser a mãe que foi possível? Será que hoje eu permiti receber da criança o que ela tinha para me dar? Ou eu fiquei, não, você deveria estar fazendo tal coisa, porque, né, filho da vizinha, aquela coisa. Eu acho que tem sempre o dia seguinte, né? Porque muitas vezes a gente vai dormir com muita culpa de não ter conseguido dar atenção, ou de ter sido rígida demais, ou de ter sido brava demais, ou não, de ter sido mole demais. Então acho que a gente pode, acho que talvez por isso que o sono vai ficando pior, né? Sim, a gente tá fazendo análise durante o sono. É verdade. Sempre tem o dia seguinte pra gente tentar de novo, né? Acho que por isso que a maternidade é tão intensa, né? Porque é um processo de desenvolvimento pra mãe também, super. Pra mãe, pro pai, pra família, né? Eu penso que talvez tem características da pessoa que, se ela não tivesse um filho para jogar na cara aquela característica dela, ela demoraria muito tempo. Sim. Porque ela ia falar, meu chefe que é assim, né? Às vezes a pessoa vai passando por situações na vida e ela não percebe. Só que o filho tá lá todo dia e jogando, nossa, é controladora demais, você quer tudo do seu jeito, mãe, né? Então é um passaporte para evolução bem rapidinho. É verdade, concordo. É um checkmate, né? É um checkmate. Nínive, eu tenho uma filha de 8 anos. Então hoje, assim, as demandas que ela me traz são muito da escola, né? E muito de relacionamento, de convivência. E eu vejo que menina, ela todo dia traz uma demanda muito assim sobre relacionamento. Ai, a fulana isso, a fulana aquilo, porque ela é mandona, porque ela queria mandar na brincadeira, porque isso, porque aquilo. E os meninos já não. Os meninos resolvem isso. Até a coordenadora me falou, os meninos, Marina, chegam aqui, um com, assim, olho roxo, assim, eles se pegam muito mais no físico, e eles chegam lá brigando, assim, uma turma, e saem de lá, assim, com a mão nas costas do outro, amigos. Então, assim, é muito rápido. Já as meninas chegam lá e, assim, com 10 anos de idade, lembram daquilo que você fez no... 4 anos atrás. Então, assim, a menina tem essa característica. É assim mesmo? Essa fase, né, que você está falando dos 8 anos, ela vai chamar período de latência, né?
A psicanálise entende o desenvolvimento da cabecinha ali da criança dada em fases, né? Fase oral, fase anal, fase fálica. E a última fase da primeira infância a gente chama de período de latência. Por quê? Período porque começou com 7 anos e vai terminar só quando ela chegar na puberdade. Então demora um pouquinho mais, né? Esse período de latência, tanto para meninos como para meninas, né? Uma característica bem importante é a socialização, né? Então eles começam, o mundo lá fora, fora de casa, começa a ter uma relevância maior para eles, né? Até a opinião dos amigos, ou mesmo a opinião de um outro adulto que confie, né? Um professor, um terapeuta, alguém da família. Eles estão mais abertos a ouvir o que vem da sociedade do que antes, né? Então é super importante a socialização. Os meninos, sim, eles têm ali a válvula de escape, que é o futebol, né? Já uma partida de futebol, parece que todos são inimigos, né? Quando vê é do mesmo time, né? Eles têm essa válvula de escape. O que eu percebo, na verdade, naturalmente, a menina tem uma facilidade, né, desde que é pequenininha, de comunicar os seus sentimentos. O menino não tem tanto essa facilidade. Mas essa habilidade pode e deve ser desenvolvida no menino também. Ele só precisa que a mãe o ajude a falar, a colocar para fora, a incentivar. Porque daí eu acho que você chega nessa fase dos 9, eles também estão sentindo essas coisas. Sim. Mas eles não sabem colocar em palavras. Elas sabem, então elas ficam envolvidas nisso. E aí a gente vai buscar o equilíbrio de tudo, né? Então assim, sempre com as meninas, né, que estão apresentando isso. Poxa, né, qual que é... Será que precisa dar esse... Né, eu sempre gosto de mostrar ali para a criança, você precisa alimentar nesse ponto, né? E oferecer para ela outras formas também de você extravasar, que não só, né, internalizando aquilo. E para o menino o contrário, né? Sim. Então acho que assim, é uma educação que ela poderia começar de início bem parecida, mas às vezes não acontece, né? O menino não é incentivado a falar. Tem um monte de diferenças, assim, neurológicas, né? Não tem aquela... Tem. Os pediatras falam isso, né? Nunca compare um menino com uma menina. De bebê, nunca compare, porque a menina vai ser um avião, o menino demorou para andar, para falar, a menina sabe, sei lá, 1000 palavras no primeiro ano, o menino sabe 120. É uma característica, né? Mas não precisa ficar preso a isso. Dá para ensinar também o menino a desenvolver esse vocabulário emocional. Como? Explicando para ele, traduzindo para ele ou para ela, para a criança, o que ela está sentindo. Só que daí vir através dos pais, né? Porque muitas vezes os pais, igual esse choro, você é homem ou não é? Tipo assim, acho que tem um pouco ainda isso na nossa sociedade, né? Claro, tem. Então, acho que tem um ciclo aí que precisa ser quebrado, né? Sim. Essa interpretação do que a criança está sentindo, às vezes a família chega para mim e fala, quero colocar na terapia porque eu quero que aprenda a controlar as emoções, né? E conhecer as emoções dele e controlar. Eu falo, bom, então nem vou começar, porque assim, eu não quero que ele controle nada. Conhecer as emoções, sim, posso te ajudar, né? Mas controlar, não, porque eu vou ficar aprendendo, né? Uma emoção, não, vou aprender para que ela serve, como é que eu posso usar. Mas isso sempre junto com a família. Porque você pensa, né? Foi o que eu falei, a partir dos 7, 8 anos, eu posso ser uma influência interessante para sua filha. Antes disso, é o que minha mãe fala, o que o meu pai... Quer dizer, o que minha mãe faz, o que meu pai faz. O que você está falando não tem tanta influência, né? Sim. Então, assim, mostrar para a criança o que ela está sentindo, pode ser isso, pode começar a dar nome, né, para as coisas, desde bebê. Se o bebê tá super irritado, né? Você sabe que é fome, já vai falando. Olha, você tá mais irritado, é porque tá com fome. Vamos preparar. Enquanto você tá preparando, né, a mamadeira ali. Olha bem. Só, tá tudo bem, isso que você tá sentindo é fome e tal, mas não precisa chorar. E vai conversando, né? Eu tenho visto, né, que as pessoas, elas já chegam nos consultórios. Ai, meu filho tem TDAH, ai, meu filho tem assim, tá um excesso de diagnóstico absurdo. E até estava conversando com uma amiga psicanalista, né? Ela falou, olha, lá na escola da minha filha tá assim, ela
quem tem TDAH faz a prova numa outra sala, com mais tempo, e minha filha começou a questionar, eu também quero ter isso aí, porque pelo amor de Deus, tá muito mais fácil. Só que assim, eu queria entender como é que se dá isso, assim, realmente teve um aumento, as pessoas estão exagerando, conta um pouquinho sobre isso. Olha, eu acho assim, muitas doenças, transtornos, né, de fato são da atualidade, né, porque a maneira como o homem criou a sociedade, não culpando a sociedade, porque a sociedade ela é feita de homens, então foi o homem quem criou isso, né, a maneira como a gente se constitui, cada um muito individual, né, na sua família, na sua vidinha ali, também está causando, e agora a gente está sentindo isso, vários transtornos. Então, às vezes eu fico chateada, a pessoa fala, mas agora inventou isso, não tinha isso no passado. Não tinha, mas não existia esse tipo de demanda no passado, né? Então, acho que muita coisa sim existe, muita coisa já existia, né? E ok, sempre vai acontecer. Agora, por que será que as pessoas ficam buscando por esse diagnóstico, né? Porque, assim, qualquer diagnóstico, hoje mais do que o transtorno de déficit de atenção, ele ficou até batido, viu? Agora é altas habilidades. Esse é da moda? É o da moda. Altas habilidades, que na nossa época... Você acha que é uma justificativa para algo que a família não está conseguindo lidar? Eu sinto que é assim... É aquilo de você olhar a criança e não reconhecer ela, né? Porque ela não é igual à imagem que eu tinha feito, né? Daquela idealização narcísica. Então eu preciso encontrar algum erro nela, alguma coisa para consertar, porque ela não tá igual o que eu tinha imaginado, né? Na hora de eu buscar essas coisas, uma característica, gente, que criança que consegue ficar 8 horas, um período integral, sentado na escola prestando atenção. Você conseguiria? Você não levanta, você não, né? Sua atenção não vai para outro lugar. Então a gente começa a exigir da criança uma característica que nem não é de criança. Teria, né? Nem a gente como adulto teria, né? E aí que entram os transtornos. E aí eu acho que vira um campo aberto. Por quê? Eu já estou percebendo que ele não é como eu gostaria que fosse. Só que eu preciso encaixar ele em alguma coisa, porque senão meu filho vai ser um unicórnio e eu também não quero, né? O ser humano tem a necessidade de pertencer. E eu não quero que ele seja completamente diferente dos outros. Então ele vai ser do grupo do TDAH, do autismo, das altas habilidades. Então, acho que sim, aumentaram os casos, porque são, né, transtornos novos, de acordo com a sociedade que a gente criou, mas também aumentou a necessidade dos pais colocarem aquela criança dentro de um estereótipo, sabe? É difícil a gente pensar, poxa, mas é um estereótipo de uma doença, de um transtorno, mas de alguma forma é como se fosse um manual para o pai, do que eu tenho que esperar daquela criança, como que eu tenho que conduzir ela. Às vezes isso acalenta mais o pai do que o filho totalmente, não sei o que virá, né, o imprevisto ali, né, e aí você acaba indo. Então, daí, claro, vai ter profissionais que também vão por essa linha, né? E tudo são muitas linhas de atuação, né? Eu penso muito, e a psicanálise vai olhar para esse lado, assim, os fatores são sempre sobredeterminados. Então, você pode ter uma criança que tem dificuldade de colocar atenção numa coisa que ela não tem interesse. Bom, você tem facilidade de pôr atenção em algo que você não tem interesse? Não. Mas tudo bem, a gente não recebe diagnóstico, né? Mas a criança recebe. Você até pode ter a criança ter essa característica, mas vamos entender o entorno dela? Será que ela foi ensinada a pôr atenção? Né? Será que ela está na idade em que eu devia exigir dela essa atenção? 2, 3 anos ou 8 anos, né? Aí que vem o conhecimento. Eu acho que a gente está sempre perto de profissionais que respeitam o desenvolvimento natural da criança, né? Aí você está segura que, poxa, ele vai respeitar esse desenvolvimento, precisando, como tem crianças que precisam, às vezes chega numa idade escolar, né, mais avançada, 10, 11, 12, começa a ter uma perda de rendimento na escola.
Então já fiz de tudo, mas ainda falta o rendimento, tudo bem, né? Acho que a medicação de repente pode ajudar, mas nunca ela sozinha. Nínive, eu agora tô focada nos 8, 9 anos. Que são tantas demandas assim emocionais, né? Que chegam em casa e a gente tem que... Eu não falo que a gente tem que ter a resposta na hora, mas a gente em algum momento tem que responder aquela demanda, né? E hoje eu vejo muito, eu não sei se é a sala que a Alice caiu, que os meninos são muito mais, assim, físicos, no sentido do futebol, isso, aquilo, de jogar papelzinho e são danados, assim, e as meninas são muito calmas e, assim, muito do relacionamento. Então eu não sei se foi essa a diferença que eu tô vendo, ou se é algo que realmente acontece nessa idade, onde os meninos são chatos. As meninas são chatas. A Alice fala, o fulano me chamou de chata. Eu vejo que é o tempo todo. Ela também chama os meninos de chato. Ela também não quer. É engraçado, eu vejo uma curiosidade. Não quer chegar perto, mas ao mesmo tá ali falando sobre o assunto. Começa pela negação, né? Não pelo afeto. E assim, ao mesmo tempo que a gente queria aquela fase anterior, onde não tinha isso, todo mundo brincava junto, e a gente também quer isso de ter, quando crescer, né, de ter essa proximidade, de que os homens e as mulheres sejam mais, né, tenham um relacionamento mais parceiros, né? Então a gente quer construir isso desde criança. Então o que acontece nessa idade? É isso mesmo? Tem um pouco disso, porque é a identificação, e é mais fácil você se identificar com o semelhante, né? Então fica o grupinho das meninas, dos meninos. Os meninos têm ali pelo menos uns 2 anos a menos de idade psíquica. Muda, né? Ainda faz diferença, né? Então é natural ter essa briguinha, a gente não precisa incentivar. Então é legal mesmo que, poxa, né, tá todo mundo junto. É melhor do que quando acontece o contrário. Já existe um interesse muito grande de um lado para o outro, né? Por quê? Os hormônios vão começar, né? E aí começa até às vezes por uma admiração. Nossa, eu admiro esse menino porque ele já escreve com a letra cursiva e eu gostaria de escrever, ou porque ele é o primeiro da sala, ou porque ele é bom no esporte. Isso tudo é muito saudável, né? É muito saudável. Mas é muito natural que eles vão se identificar com os iguais. Daí eu acho que uma contribuição que a gente pode fazer como pais é, primeiro, entender que é natural e depois falar, bom, dadas as diferenças, né? Ele é um menino, você é uma menina, mas o que vocês têm de semelhante? Pra gente não ficar mesmo nessa guerra de sexos que não funciona, depois ela vai casar e ela vai precisar de um parceiro, assim, de vida, né? E não ficar, homens são melhores, mulheres são melhores. Os meninos são bobos, né? Os meninos... Buscar trabalhar nela, assim, tá, tudo bem, né? Deve cansar mesmo, o tempo todo eles ficam querendo brincar né? Ficam enchendo ali você... Mas no que ele é bom, no que ele é legal? A escola pode ajudar fazendo os grupinhos, né? mistos, para ela tirar um pouco a imagem, né? Deixar de lado um pouco a imagem. E olha, eu vejo muitos meninos que já não tem mais essa característica da agitação, assim, que são, né, assim, aqueles meninos mais com esse vocabulário emocional. Existe também, sabe? A Alice até me contou uma vez que no inglês, que daí o inglês são outras escolas, ela me falou que ficou ali no intervalo, no break, tem um menino que fica com elas e ela falou, porque ele conversa igual menina. Com o vocabulário que ele conversa, exatamente. Sofia. Filha, é tão legal ter amigo, eu estimulo, mas ela tem um bloqueio também. Mas calma, acho que é a fase. Calma, as crianças da sala da Sofia não são. Acho que é diferente da Tem muita calma ali. As meninas, né? São mais agitadas, mais corporais também. Olha só. Nossa geração de pais está totalmente sem autoridade e permissivos. Qual que é o melhor caminho para exercer essa autoridade com respeito? Não sei se nos primeiros anos de vida, mas você pode também estender, né? Vai ser uma questão pro resto da sempre, vida. Né? Olha, é difícil fazer uma pergunta para um analista,
Porque a gente vai buscar a origem das coisas, né? Mas também dá para fazer esse exercício sempre, né? Eu sinto, então imagina que é uma queixa sua. Eu sinto que eu não tenho autoridade com meu filho. Tá, qual que é o primeiro passo? Analise você mesmo o que é autoridade para você. Porque como é que você vai desempenhar, né, essa necessidade de ser autoritária, né, ter autoridade com uma criança, se você tem algum problema com essa autoridade? Porque a gente não é uma folha em branco, né? A gente teve uma história. Sim. E como é que eu lidava com essa autoridade, né, dentro de casa? Depois no meu ambiente de trabalho, né, eu gelava quando o chefe falava alto. E analisa isso dentro de você, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é assumir a responsabilidade, né? Quando eu falo assim, os pais estão sem autoridade, eles não estão assumindo a responsabilidade, que é a criação, o desenvolvimento daquela criança é a responsabilidade de pai e mãe, né? É o que a gente estava falando. Existem, a rede de muitas pessoas cresceu, né? Então tem bastante outras instituições, até mesmo a terapia, ajudando naquela construção, mas a responsabilidade é sua, né? Então, como responsável, você precisa sim, né, se colocar para a criança. E acho que o terceiro ponto é que não sei o que acontece também, mas como pais a gente quer agradar também, né? Quer agradar e não quer desagradar aquela criança. Então, eu consigo pensar na possibilidade da minha filha falar que eu sou uma chata, uma bruxa, que ela quer morar com a avó, quer morar com a madrinha. E não é esse o papel de pai e mãe, né? Não é esse o papel. Não é buscando, assim, a gente tem que tomar cuidado. A gente está fazendo o papel de mãe, de pai, não sabe se está certo ou se está errado. Então é natural que às vezes a gente vá buscar validação, né? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou? Só que o lugar de buscar validação não é no teu filho. Porque senão você vai achar que está fazendo certo quando ele ficar feliz. E aí você só vai permitir as coisas boas para ele, né? Então é difícil, né, o trabalho ali do pai e mãe, porque você faz algo sem ter certeza se aquilo é o caminho e você tem que buscar a validação dentro de você e não no outro, né? Olha, meu chefe gostou do que eu fiz. Não é assim com a criança, porque aí você entra nesse aspecto e esse aspecto acho que é um dos primeiros, né? Muito no comecinho da vida a gente já começa a mostrar essa autoridade que não precisa ser um autoritarismo, que era o que a gente viveu muitas vezes e tem muitos traumas em relação a isso, né? Mas precisa mostrar para a criança quais são os limites. Ela acabou de chegar aqui no mundo, ela não sabe o que pode fazer, o que não pode fazer. Esse contorno para a criança é muito importante. E é ali, 2 aninhos de idade. Eu falo, até os 2 tem ali um comecinho de vida, ok, vai. Mas depois disso, precisa ficar muito claro para a criança. E ela se sente mais segura, muito mais segura. Porque ela sabe que tem algum adulto que sabe o que fazer, né? Eu me lembro que a minha filha fez uma birra, ela tinha 2 anos de idade. Que eu acho que a gente mora do lado de um shopping e ela tinha ido com a minha mãe, eu acho, e ninguém foi de bolsa. Aqui no shopping é tipo um parque do lado. E ela queria um chocolate e ninguém deu, não ia comprar o chocolate, nem tinha idade para comer o chocolate, eu acho. Era perto dos 2 anos ou 2 anos. E ela fez uma birra. Eu não tava, mas quando eu cheguei e eu soube da birra, a gente teve uma conversa, mesmo eu sabendo que ela ia absorver alguma coisa. Sim. E eu me lembro de nunca mais isso ter acontecido. Isso me marcou muito. Então, assim, não dá pra gente ignorar as coisas que acontecem, nem só porque é pequenininha, porque birra faz parte, porque é a idade que faz birra. Se você não ficar de olho ali naquela idade, ela vai fazer birra pra sempre. Com 15 anos a sua filha vai estar fazendo birra, né? Você fala a idade de fazer birra, né? Exatamente. Dos 2 aos 4 anos de idade ali, a gente vai falar que a criança está na fase anal, né? E sim, a birra é muito comum nessa fase, porque acontece uma coisa super importante. Até os 2 anos de idade, ela não tinha consciência
de que você e ela não eram a mesma pessoa. E a própria rotina de um bebê até 2 anos de idade favorece achar que é a mesma pessoa, né? Sim. Assim, sei lá, tá muito perto, às vezes tá amamentando, tá junto, tá naquele universo, mesmo que vá pra escola, né? Tem uma ligação psíquica muito grande. A partir dos 2 anos de idade, naturalmente isso já acontece, mas principalmente se os pais começarem a se colocar como autoridade, até porque uma criança de 2 tem umas ideias que a de 6 meses não tem, ideias perigosas, colocar o dedo na tomada, né? Quando eu começo a impor esse limite, para ela é um banho de água fria. Ela fala, oi, eu quero uma coisa e ela não quer. Ela tá me contrariando. Então significa que eu sou alguém separado dela. Isso é super importante. Mas é um banho de água fria. Pensa, gente, nessa fase eles começam a descobrir que eles têm desejos. Chocolate era um desejo. Até então, não tinha grandes desejos que não eram atendidos, né? O chocolate é um desejo. Eu descobri isso dentro de mim, que eu quero muito. Mas eu não posso. Banho de água fria. Imagina você entrar numa loja, que você tem dinheiro para comprar tudo aquilo, mas você não pode. Esse banho de água fria, essa frustração é que é a manifestação da birra. Então, é natural nessa fase? É natural. Sabendo que é natural, o que eu, como mãe, como pai, vou fazer? Exato. Ajudar ela a passar por isso. Até porque, até porque muda. Então, com 2 a 4 é a birra, depois é a negociação. Sei lá, eu não vou lembrar, mas eu lembro assim, depois começa a negociar. Depois, hoje, por exemplo, ela quer saber por que não. Então, assim, se você não se implicar naquilo, vira muito solto, né? Sim. A criança daqui a pouco tá mandando em você mesmo. E imagina essa sensação de impotência, de você desejar algo e de você não ter, ou essa sensação de onipotência total. Eu desejo tudo que eu quero e eu tenho tudo que eu quero. Isso também não é legal. Não é legal. Então, de novo, a criança precisa de um adulto ali por perto pra ela falar, poxa, eu tô segura, né? Embora ela falou não pra mim, era uma coisa que eu queria muito, mas ela me conduziu, né? Eu conheço adultos hoje em dia, né? Pais que já contaram ali no consultório. Nossa, eu me lembro do quanto eu fazia o que eu queria. E a minha mãe me deixava fazer o que eu queria. E eu lembro da sensação de olhar para eles e falar assim, eles são malucos? Até de mudar de escola. Já era um pouquinho mais velho, assim, mas 9, 10 anos. Não é uma sensação boa. Não é, nem para criança. A criança quer limite. Eu faço uma alusão assim, imagina que a gente está num voo, né, de avião, e aí o piloto sai da cabine, chega para você e fala, Marina, estamos numa turbulência, o que eu faço? Você fica desesperada! Nossa, eu não sou piloto! Não é? Porque é exatamente isso, eu acho que a criança quer o limite. Ela é como se fosse um teste. Né? Ela sente, eu acho que você dar limite traz segurança, né? Com certeza. Absoluto. Contorno, Vamos falar sobre bullying. Antes, na nossa época, a gente não falava tanto sobre o assunto. Eu acho que vem de encontro com a história dos transtornos, né? Porque que hoje, eu acho que é isso, a sociedade mudou, a gente mudou, hoje se fala mais. E, enfim, realmente a gente mudou a forma de ver as coisas que eram faladas antes e que a gente não se sentia confortável, né? E acontece mesmo o bullying com 5, 6 anos. Tem a ver os pais serem rígidos demais ou rígidos de menos? Qual a parcela dos pais e a parcela da escola? Eu acho que assim, o termo bullying em si, eu entendo quando é uma situação que já está acontecendo há muito tempo e já está trazendo um prejuízo ali grande, né? Realmente, hoje em dia, né, eu tendo bastante criança que já passa por isso e a gente fica com o coração na mão, porque o que acontece? Na nossa época, o bullying acontecia também dentro da escola. Primeiro que a gente não ficava o dia inteiro na escola, né? Na hora do almoço a gente ia embora para casa e acabava o bullying. Que no máximo tinha um telefone para me entregar na cidade, né? No máximo tinha um telefone que alguém ligava para ainda contar as fofocas. Hoje não tem fim, por causa dos grupos de WhatsApp, né? A criança, ela nunca se desconecta daquele agressor.
Eu conheço muitos casos que a criança continua no grupo de WhatsApp, a menina tá, né, agredindo ela no grupo. Eu falo, por que você não sai? Porque se eu sair eu não vou saber o que ela tá falando de mim. Então ela tá se alimentando daquilo 24 horas. E daí chega em casa, não tem a família, muitos casos, né? Não tem a família para acompanhar, para poder contar, né? Então esse é o caso máximo. Mas, mesmo usando o termo bullying, eu acho que desde pequeno dá sim pra gente começar a preparar o nosso filho para isso. Primeira lição, ensinando que sim, todos são diferentes, né? Eu acho que às vezes a gente fala, todo mundo é igual, mas não é verdade. Se eu falar isso e a criança não se sente igual ao outro, ela vai se sentir excluída. Se eu falo que todo mundo é igual e ela percebe, porque isso é uma falácia, né? Ela percebe que não é verdade, ela fala, poxa, todo mundo deveria ser igual a mim, então, que é o agressor. Agora, se desde pequeno, nisso, meninos e meninas têm suas diferenças, não vamos colocar todo mundo, né, no mesmo balaio, mas vamos aprender a conviver com essas diferenças, né? Então eu vou olhar para aquela criança e aí pensando até para a gente cuidar de não formar agressores, né? E de não formar agressores, então assim, os pais têm algum papel nisso? Claro. O bullying começa dentro de casa, né? Que às vezes a gente não vai chamar de bullying, mas os rótulos, que pode ser um rótulo de, ele é preguiçoso, não vai bem, a criança tem 6 anos de idade e foi rotulado dessa forma, como pode ser um rótulo, nossa, ela é super inteligente. É um rótulo também, né? E é um peso para a criança. Então, dentro de casa, tomar muito cuidado para não rotular, a criança não é nada, ela está naquele momento, daquele jeito, e como ela está em desenvolvimento, ela poderá ser outra coisa em outro momento, né? Vocês têm filhas únicas, né? Mas quando tem irmão, isso é muito acentuado, porque um é bonzinho, o outro é o danadinho, e aí eu não dou espaço para o danadinho manifestar a parte boazinha dele, eu não dou espaço para o bonzinho de vez em quando chutar o pau da barraca também, né? Então começa dentro de casa. Então pais que aceitam as diferenças, e a primeira diferença que a gente pode aceitar é da imagem do nosso filho versus o que ele é, né? Que volta ali na história do narcisismo. Depois no dia a dia mostrar para a criança que tá tudo bem, né? Ali. E claro, sempre ficar de olho, porque o agressor ele agride porque ele se sente agredido. Então, ou ele está sendo agredido dentro de casa, né, agredido no sentido psicológico mesmo, ou aquele ambiente da escola também de alguma forma está agredindo ele precisa descontar, né. A criança que é agredida, né, claro, precisa estar perto e perceber o quanto que aquilo, né, tá de fato, e aí não tem uma receita, né, o quanto que aquilo está incomodando a sua filha e tá fazendo ela ficar com outros medos, e o quanto dá para ir conduzindo, né, dá para ir levando. E eu acho que ainda tem o terceiro personagem, que é aquela pessoa que vê acontecer o bullying e não faz nada. Principalmente quando chegar na época da adolescência, que daí vai ter essa vida social, né, de rede social e de WhatsApp. Eu gosto de falar para os pré-adolescentes que eu atendo, assim, repara se isso está acontecendo, né? Se alguém está passando do ponto, você tem que perceber se aquela pessoa está ficando muito chateada, porque daí a gente sabe o que acontece, né? Se isola, fica chateado e aí toma aquelas decisões, né? Tira a vida de repente. Então, de repente elas não vão ser nem a que agride, nem a que sofre agressão. Também como pais, assim, ter sempre os amigos perto. Os amigos do seu filho perto de você, sabe? Porque quando você tem... É difícil você falar, essa criança, ela implica com meu filho, então já não vou chamar para aniversário, já não vou... É o contrário. Traz para perto da sua casa. Concordo com você. Entende o que aquela criança precisa. Às vezes você vai ser o adulto, né? Sem querer se intrometer na educação daquela criança, mas às vezes você vai ser o adulto que vai falar para ela, olha, essa brincadeira passou do limite. E eles amam. Aí a criança fica grudada em você,
porque a autoridade que não tem em casa, né? era isso que precisava. Exatamente, exatamente. Concordo. As crianças estão com a agenda lotada. Nossa Senhora! Mas lotada é positivo. A gente está exausto. Por E a quê, gente né? por que será? E a gente está terceirizando mesmo. Está terceirizando. Aí eu fico pensando, como a gente acha o equilíbrio? Que eu acho que esse equilíbrio eu tenho dúvidas se ele existe. E como a gente faz para não traumatizar essas crianças, me fala. Em relação a tantas atividades e a gente não querendo É necessário. A gente estava até falando da história do integral, né? Mas às vezes não é só o integral, aí tem o sábado, vai lá e coloca em alguma atividade no sábado, ou sei lá, coloca num extra. Então em casa vem o professor de piano, não sei, assim, acho que não tem limite hoje em dia. Não porque tem. o tanto de opção de atividade que tem é sem limites mesmo, né? Eu acho que o adulto, isso vem do mundo do adulto para criança, né? Porque é aquela coisa, você encontra alguém que você não vê há muito tempo, primeira coisa que você vai perguntar, e aí, né? Como é que tá o trabalho? Mesmo que você esteja tranquila no trabalho, você vai falar, ai, tá agitada, minha vida é uma correria. Porque se eu responder, tá tudo tranquilo, eu tenho tempo pra tu. Nossa, que desocupada. É verdade. Então é uma sociedade que valoriza um exagero de coisas, né? Se a gente se coloca num exagero de coisas a fazer, então eu tenho que trabalhar, tenho que ser super no trabalho, super na maternidade, super no esporte, né? Não basta correr de final de semana, não, você tem que se tornar maratonista, porque agora se você não fez uma maratona, você também não é. É o novo soft skill dos CEOs. Ter feito uma maratona. Mas, gente, uma maratona é muito grande. Ela já passando para triatlon, né? Triatlon, é isso. Ironman. Calma, eu só queria correr de final de semana, né? Então, isso veio do mundo do adulto, de querer estar sempre fazendo um monte de coisa. De novo, o que a cabeça do analista vai falar? Se você está preenchendo tanto a sua vida com coisas, o que você está escondendo? Né? Aí tudo bem, alguns anos de análise. E aí a gente vai passar isso pro dia a dia da criança, também por desinformação da fase de desenvolvimento dela, né? Porque a gente fala assim, a primeira infância, ela precisa desenvolver o seu vocabulário emocional, né? Então que atividades que eu preciso colocar minha filha para isso, né? Será que precisa estar no melhor curso de línguas do momento? Será que precisa tocar tantos instrumentos? Será que precisa fazer tantos esportes, né? Mas não, acho que a sociedade hoje olha e não pensa por esse lado. Pensa assim, é uma fase que sim, o cérebro tem plasticidade para aprender muita coisa. Então eu vou aproveitar e vou colocar em lotar inglês, de francês e coisa. espanhol, né? Porque se tem tanta facilidade depois a gente não tem, né? Ué, mas a gente também não aprendeu, com um pouquinho mais de dificuldade, mas a gente também aprendeu, né? Agora, a habilidade emocional, né? Essa maturidade emocional, o adulto vai demorar muito mais tempo para aprender na terapia ou na vida. O inglês, né? 1 ano, 2 anos de um curso pra ali. Fora, não sei. Então acho que assim, saber qual que é a necessidade da fase de desenvolvimento da criança. Tem muita informação hoje em dia, dá para você ler um livro, dá para você, né, se informar e, claro, do que faz sentido ali, além de ter pessoas por perto, né? E eu nem digo que a criança precisa entrar na terapia, assim, na verdade, até uma característica do meu trabalho, os pais sempre chegam com a criança, né? Porque ela é terapeuta infantil. Mas assim, eles têm que me provar na primeira entrevista que eu devo receber a criança. Porque de primeiro eu já vou sugerir fazer com eles um acompanhamento familiar. Independente da idade. Porque talvez se eu passar para você a informação do desenvolvimento, da fase, o que é esperado com 8 anos, o que não é esperado... Se você se abrir e falar, eu não consigo falar não para ela, para mim ou eu falo não muito. A gente trabalhar isso em você, a vida dela já vai melhorar muito. É ela que tem que fazer a terapia, né?
E assim, posso falar, a terapia virou uma atividade, reparou? Sim. Né? Então, assim, Mais uma, mais né? uma. Então, se eu tenho que fazer inglês, tem que fazer terapia. É como se fosse inglês hoje em dia. Só que daí muitas vezes quem tem que fazer são os pais. A gente tava Exato. E eu tenho esse cuidado, porque às vezes você quer colocar na terapia como uma forma de resolver seus problemas, talvez, Exato. né? Você não tem habilidade para conversar, para resolver os problemas emocionais dela e você terceirizou mais uma vez. E é mais uma atividade. Então tem criança que tem sim muita atividade e aí eu falo, não, eu vou prejudicar, você mais uma, né? Vamos conversar, gente, vai ser muito mais rápido, né? E também eu vejo, né, a procura pela terapia como uma forma da criança não sofrer por algo que vai acontecer ou não se traumatizar por algo que vai acontecendo. É quase que profilático. Só que não é bem. Hoje em dia tem muito. Antes do casal se separar, acho que antes de pegar um advogado, eles vêm até mim. Como é que eu vou explicar? O que eu vou fazer? Que tipo de guarda eu vou ocupar, né? Vou te falar, mas assim, é uma preocupação de que a criança não sofra com aquilo. E sofrer vai. E ela vai para terapia no momento que ela estiver sofrendo também. Porque no começo da separação, quem vai sofrer é o casal, até se adaptar com essa nova vida. Se a criança sofrer, né, dependendo da maneira como ela vai sofrer, né, colocar para fora esse sentimento, daí sim é legal um acompanhamento, dependendo da idade e tal. Antes disso, os pais. Por quê? Eu terminei um casamento, é um luto, eu não queria que aquilo tivesse acontecido, não foi o que eu idealizei, eu tô com medo, eu não sei o que vai ser depois disso, eu ainda tenho uma criança que eu me preocupo em dizer, né? Então, sempre eles me perguntam, o que eu digo, né? E como que eu conduzo isso com a criança? E eu falo, diga a verdade para a criança, e se estruture, né? Porque é muito angustiante para a criança saber que vai acontecer uma separação e aí ela não sabe onde ela vai ficar, quantos, né, vão ser os dias, como é que vai ficar a dinâmica, a rotina da criança que limita ela, que dá estrutura para ela, aí sim a rotina desaba, né? Mas dá também para acontecer a separação, mas a rotina da criança foi preservada. Então, primeiro, antes de pensar em como contar, ou se vai ou não, né, cuidar ali do trauma da criança, cuide do seu, né, no sentido de dê tempo ao tempo, né, internaliza essa mudança, e sempre, e estrutura, sabe, estrutura, fala, olha, não sei se vai ser assim para sempre, mas vamos fazer dessa maneira, 3 vezes por semana, assim, assim, assado, e é isso que você vai informar para a criança, né. O que falar exatamente é de acordo com a idade, né? É de acordo com a idade, porque uma criança pequena... Agora, só o erro que é mais comum é você querer mostrar para a criança alguma vantagem nisso, né? Mas você vai ter 2 casas, você não queria. Eu não queria. Então, assim, 2 festas de aniversário, a gente... 2 férias, né? Não é, ver vantagem nisso, a criança não vai ver. Ela pode ver o lado bom de tudo, que até pode ser essa característica, né, esse aspecto. Mas não chega a ser uma vantagem, né? Não dá pra ser uma moeda de troca. Olha, vai ser legal, né? Nem cola pra criança. A criança te responde. Se ela tiver idade, ela diz, mas eu não queria 2 quartos. Uma pergunta que me veio então a Isa falou das atividades, são muitas atividades para criança. Sim. E as crianças precisam de desenvolvimento emocional. Como se faz? É com alguma atividade? Basicamente é estando perto da família, né? Mas eu entendo, a gente trabalha bastante, é o que a gente estava falando, né? A sociedade também não nos ajuda a cumprir o papel de pai e de mãe, né? Então, claro, atividades extras, né, até podem ajudar, mas é sempre com equilíbrio, né? Sempre com equilíbrio. Eu acho que é uma fase que a criança ela tem que sentir prazer. Se ela pudesse simplesmente brincar a tarde inteira, nossa, ontem eu estava buscando as minhas filhas na escola, né, no drive, assim, e é bem de frente pro parquinho. E eu vi umas crianças brincando no parquinho, brincando livre, assim, a professora ficava longe. Eu até me emocionei, porque eu falei, gente,
é tão incrível a criança brincando, cada um fazendo o seu cenário. Eles deviam ter uns 4 anos, 5 no máximo, fazendo o seu contexto, o seu cenário. Na hora da brincadeira, a criança põe tudo pra fora. Ela é o vilão, né, que mata os dinossauros ali por perto, porque realmente ela tá com vontade de enforcar ali a mãe e o pai. Ela põe tudo pra fora. Então, só o brincar já seria muito maravilhoso. Mas a gente tem pouco tempo para isso, né? Então, buscar atividades que ela sinta prazer. Então, tem uma mínima inclinação por um esporte, que bom, vai fazer aquele, mas não vai ser atleta daquele esporte. Não precisa fazer 2, 3 vezes na semana, né? Sempre mostrando o prazer. Medalha, não precisa. Quem que quer estar lá no pódio, né? O pai. Exato, exatamente isso. Então, o equilíbrio tem que ser a criança estar satisfeita com aquilo, né? E sempre você colocar atenção assim, bom, eu estou preenchendo de coisas. Por quê? O que eu não quero deixar à mostra, né? Sabe quando a gente fala do celular, da tela, todas aquelas questões que sim fazem mal para a saúde, mas também um outro ponto, o que aquela tela está substituindo? Porque a tela virou babá também, virou. em todas as classes sociais, né? Então daí vai fazer muito mal, porque ela está substituindo a presença de um adulto. Sim. Né? Então, o que aquele tanto de atividade? É para eu, né? A criança ficar lá cheia de coisa para fazer, porque eu não vou estar em casa, eu vou chegar só às 7 da noite, melhor do que ficar com a babá dentro de casa. No celular, E a história do adulto é que não é o adulto ficar lá olhando para a criança, né? Porque assim, eu vejo, sei lá, as pessoas que moram fora, a gente estava até falando disso, é comum estudarem até 3, 3:30. Pode ver parquinho. 3, 3:30 tá todo mundo no parquinho. Sai direto da escola e vai pro parquinho e tá uma galera lá. E a mãe não é igual a gente que fica segurando a criança no escorregador, né? Então, assim, tá solto, você tá lendo um livro, né? Mas aqui a gente não tem essa habilidade, digamos. E eu acho que isso é uma construção. Eu lembro que quando eu estava grávida da minha primeira filha, eu li aquele Crianças Francesas Não Fazem Mais. Eu também li. A história do parquinho. E ele falava do parquinho, quase mudei pra França. Você me ensinou muita coisa que nossos filhos não fazem. Olha lá. E tem crianças dinamarquesas, são mais felizes. Vai evoluindo. A criança brasileira eu não sei, mas ele falava do parquinho, né? Que o parquinho tinha grade, não é para as crianças não fugirem, é para as mães não avançarem para dentro do parquinho. E é verdade. Mas vamos tentar fazer esse exercício aqui também, né? Porque a criança, isso, não é ficar em cima da criança. Claro, existem brincadeiras que você pode estar junto e tudo bem. Outra coisa, pai e mãe tem que brincar por brincar. Você não é terapeuta, você não tem que interpretar o que a criança está brincando ou ensinar alguma coisa. Né? Pensar em fazer 1000 atividades. Às vezes você chama as amiguinhas e fica pensando, o que eu vou fazer? Elas só querem se encontrar, brincar. Você vai ver os jogos, né, nas lojas de brinquedo, que faz conta, que forma palavra. Gente, isso é brincadeira, isso é lá na escola. Brincar livre, a criança criativa. E o parquinho, ele oferece tudo isso. Porque ela tem o aspecto da socialização, ela tem, né, que interagir ali com todo mundo, porque o outro tá usando. Mas ao mesmo tempo eu tenho movimento, então vai atender os meninos que são agitados, eu tenho desafio, eu tenho tudo. Com a mãe pra fora, curtindo o momento dela, conversando com a amiga, lendo um livro e não se colocando lá no lugar da criança, porque é isso, eu levanto. Sempre, eu acho que assim, como mãe, né, sempre pensar assim que um dia eu quero ser desnecessária para ela, desnecessária. Quero que ela esteja comigo porque ela gosta da minha companhia. Sim, vamos ver se vai dar certo. Mas não porque ela precisa de mim. E vocês conhecem adultos que não querem, precisa da figura da mãe até hoje, né? Ou que porque não querem criar. Ou querem ficar longe dos pais. Exatamente, ou que não querem perto de jeito nenhum. Então, assim, se eu quero criar ela para que eu seja desnecessária, né? Então, ontem elas estavam no parquinho até. E uma delas subiu no balanço e começou a balançar em pé, né? Sozinha. Tava eu e meu marido. E
E eu falei pra ele, né, dá uma bronca nela, fala pra ela não subir. Ai, qual o problema? Eu falei, o problema é que um dia a gente não vai estar aqui. Porque eu tô treinando ela pra ficar sozinha no parquinho do prédio, né? Um dia eu não vou estar aqui. E aí o risco dela cair em pé é maior. Então, desde agora, ela tem que saber que ela não pode subir, não é? Porque eu quero não estar aqui, eu quero poder estar na academia enquanto... E tudo bem, tô por perto, né? Sabe que a minha já tá descendo sozinha. Então, eu tô treinando. Comprou um walk-talk pra ela. Aí o walk-talk funciona. Gente, é maravilhoso. Agora ela me liga. Olha, agora a gente tá indo. O meu prédio é bem grande embaixo. Agora a gente tá indo pra quadra, tá? Tá tudo bem. Então, assim. Olha só. Fora o sentimento, né, de autonomia que elas têm por estarem sozinhas. É muito legal. É muito legal. Nossa, isso é muito válido. Mas tudo é treinamento. Tudo é treinamento. Uma pergunta que vocês não fizeram, mas muita gente fala, né? Ai, como é que eu vou preparar minha filha, principalmente as meninas, em relação a abuso, né? Coisas que podem acontecer. Como? Com autonomia e com conhecimento. Como é que ela vai saber que ela tem que prestar atenção numa coisa, se essa coisa nunca foi falada? Né? A Chapeuzinho Vermelho, eu trabalho muito com os contos de fada, né, na clínica. A Chapeuzinho Vermelho não sabia o que era o lobo, do que ele era capaz de fazer. Como ela não sabia daquilo, ela encontrou ali um lobo atrativo, né? Não viu perigo. Não viu perigo na coisa. Então, assim, não é assustando a criança, né? Não fale com estranhos, tá? Isso é muito vago. É muito vago. É muito vago. Mas, primeiro, dando autonomia para ela, fazendo com que ela não dependa 100% de um adulto para tudo, né? Desenvolvendo até o pensamento crítico dela, no sentido de, assim, poxa, não me sinto confortável com esse amigo que o tempo inteiro fica me cutucando, me provocando. Não estou gostando disso. Quando eu não gosto de alguma coisa, eu saio de perto. Você não falou do assunto, né? Claro, vai crescendo depois mais um pouco, você vai dando orientações específicas, né? Então, as meninas, os meninos, você trata deles saberem cuidar da sua higiene sozinhos. Sim. E isso parece que é assunto básico, mas não é. Tem muita criança grande que depende de um adulto. Se ele depende do pai e da mãe. Quando o pai e a mãe não estão, uma porta aberta. Sim. Né? E essa confiança de que, olha, sentiu alguma coisa, percebeu algo que te desagradou, que isso pode ser o amigo implicando com a lapiseira, ou um adulto estranho, porque eles sentem. Mas o que assim, dá exemplo? Por exemplo, a minha filha, ela foi almoçar sozinha na escola pela primeira vez, que a gente está tentando estimular a autonomia, né? E aí a gente foi assim, olha, você pode confiar nas pessoas, mas existem alguns vilões, mesmo pessoas que a gente confia, então assim, nunca guarde segredo com adulto, não pode guardar segredo, é proibido, e você vai, sempre que você for ao banheiro, você vai sozinha, nunca acompanhada. Ai, mas por quê? Nem com a amiguinha? Não, aí ela pergunta com a amiguinha. Com a amiguinha, pode. Então assim, aí a gente vai... Mas por que, mamãe? Filha, nunca... Olha, existem as partes íntimas, não pode pegar... Mas por que você tá falando isso? Aí começa... Aí eu não consigo desenvolver mais. Sim. Com 8, 9 anos. O que pode ajudar? Por exemplo, livro. E qual é a idade correta? Ou não tem idade? É quando vem a pergunta ou não? Desde pequenininho, né? Os livros ajudam, sim. E, bom, tem a nossa postura em relação ao bebê, acabou de nascer, então não é bobagem aquela coisa, dá licença, eu vou trocar a sua fralda. A nossa forma até, né, a gente vai lidando de uma forma como se a criança fosse nosso domínio, né? Então a criança tá lá brincando, aí você passa, deixa eu ver se a fralda tem alguma coisa. É o corpo dela. Então o primeiro limite é dentro de casa, entre você e a criança, né? Eu não vou enfiar comida goela abaixo, porque eu estou ultrapassando o limite, não vou bater, né? Então começa lá de trás, né? Mas aí na prática tem sim os livros que ensinam que, olha, o seu corpo é seu, né? Independente da parte, o seu corpo é seu. Então você não deve permitir que alguém faça alguma coisa que te desagrade, né? Outro dia era uma criança falando que os meninos até gostavam de ficar
acariciando o cabelo dela, pequenininha, 6 anos, mas ela se sentia incomodada. Não, seu cabelo é seu corpo, não é uma parte íntima, mas você não tá satisfeita, se coloca. Não tem coragem de se colocar pro amiguinho, porque tem medo que ele vai deixar de ser amigo, então vai lá e fala pra professora te ajudar. Me ajuda a falar pro fulano, que eu não gostaria que ele, né, fizesse isso comigo. Então, os livros, eles são bons. Não é que a criança vai... às vezes a mãe fala, mas eu já li várias vezes e ela não aprendeu. Eu falei, eu também, né? Já li muitos livros e não consegui ainda aprender. Mas ele vai dar o recurso lúdico para você introduzir esse assunto depois. Lembra aquele livrinho sobre o guardar segredo, né? Lembra aquele livrinho que mostrava que tal personagem guardou segredo e ele ficou com um problemão dentro dele, sendo que ele poderia ajudar. Então o livro ajuda. Outra coisa que ajuda é a nossa postura quando a criança vem contar alguma coisa. Porque a gente fala isso, né? Olha, não pode ter segredo com a mamãe e com o papai. Daí ela vem contar qualquer coisa, né? Perdi a minha garrafinha de água. De novo, você perdeu essa garrafinha, porque eu já comprei, porque... Bom, da próxima vez que eu fizer uma coisa errada, eu não vou contar pra minha mãe. Essa coisa errada agora é só uma garrafinha de água. Não, lá na frente pode ser outra coisa. Então a gente, desde o zero, pode começar a construir isso. E numa idade assim, de 9 anos, eu já falaria, assim, filha, de fato falo para você ir, porque sim, existem adultos que podem querer estar perto da criança. Não precisa, claro, explicar o que o adulto faria, né? 11, 12 anos já pode chegar, mas nesse ponto, assim, existem adultos que querem estar perto da criança e que não é legal, né? Então, por essa segurança, eu falo pra você ir ao banheiro sozinha, né? E aí ela já tem autonomia, ela não precisa de outro adulto para ir, né? Sempre sinalizar em quem ela pode confiar no ambiente. Então é uma fase que elas já devem estar indo na festinha sozinha, né? No buffet, já não convida mais, né? Então, olha, você está indo no aniversário de tal, você precisa de alguma coisa, pede para tia Isa, né? Sim. Ah, posso pedir para o pai pede para tia Isa. Porque senão começa, é o pai, é o padrinho, é o tio, não. Pede para tia Isa. Ela te leva e tal. Porque aí você não apavora a criança mostrando o que pode acontecer, mas você mostra qual é o caminho seguro. Sim. Qualquer coisa que você precisar, esse é o seu adulto de referência, né? E ela não se sente totalmente sozinha, né? Acho que é isso, né? Isso. Ai, Ninive, queria te agradecer demais. Imagina. Foi muito boa a conversa. Muito obrigada por ter vindo até São Paulo para encontrar com a gente. Muito feliz com a entrevista. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Muito obrigada. Imagina, obrigada a vocês e um super favor às famílias que vocês fazem com esse canal, justamente para a gente desencapsular, sair ali, né, de carregar. Conversar sobre o assunto, conversar, né? É isso, mostrar outras facetas. Obrigada. Muito bom!